E aí a próxima coisa seria montar um cronograma ou um ciclo de estudos. Sim. Você Qual tem que é a alguma diferença? preferência de cronograma e ciclo de estudos? Não. Pros alunos, não. A minha eu tive, mas aí eu vou explicar. Ah, Qual que é a diferença do cronograma pro ciclo? O cronograma, ele é muito mais voltado, e quase ninguém explica isso, mas ele é muito mais voltado para quem vive uma rotina mais regular. E eu vivia essa rotina regular. Eu tinha horário para trabalhar, horário para ir na faculdade, horário para ficar em casa. Então eu tinha uma previsibilidade dos meus tempos livres para estudar. Então o cronograma ele se encaixava bem para mim porque eu conseguia cumprir, ficava mais fácil. Agora, tem muito concurseiro. O cronograma é o seguinte: é só. Ó, cronograma de vida, tá, pessoal? Não é cronograma de estudos, não. Porque tem muita gente que te engana aí e vende cronograma pronto. Como é que o cara vai te vender um cronograma pronto se você não conhece a sua rotina? Não sabe o horário que você trabalha, que você acorda? Não existe isso. Cronograma genérico não funciona. Porque a hora que você tenta encaixar na sua rotina, pô, mas agora eu trabalho, pô, mas agora eu tenho que cuidar de filho, agora tem isso. Não funciona. O cronograma que funciona é aquele que você cria segundo os seus hábitos de vida. Então, eu sei o horário que eu trabalho, eu sei o horário que eu levo meus filhos pra escola, eu sei tudo. Aí eu vou descobrindo os horários vagos e vou encaixando os estudos. você monta uma planilha lá Isso. e vai botando tudo que você faz no seu dia a dia. Com base no meu edital. Eu monto. Não, primeiro você monta tudo que você faz e Isso. suas obrigações de vida, né? Primeiro é a Tipo, rotina de vida, exato. Primeiro é a rotina de vida. Preencheu? Tem muita gente que fala, Diego, mas eu não tenho tempo. Não é que não tem tempo, é que não tem organização. Depois que você coloca na planilha, você consegue identificar os horários que você não tá fazendo nada, tá de bobeira. Você começa a identificar os hábitos inúteis. Pô, Diego, ficava 2 horas na Netflix, 1 hora vendo novela, bar aqui, ficava o final de semana inteiro. Você vai identificando. Pra matar é mais fácil depois que você identifica. Identificou? Tira os hábitos inúteis e aí você vai ver a carga horária que você tem livre. Agora vem a hora do edital. Pega o seu edital. Não pode ser um cronograma genérico, tem que ser personalizado para o seu concurso. Você pega ali, o que eu diria que não pode faltar numa rotina de estudos? Não pode faltar revisão. Revisão todo dia. Tenta estudar uma média de 2 matérias por dia. Isso não é uma regra. Se puder 3, se tiver muito tempo. Se só tem para uma, beleza, mas 2 tá um ponto de equilíbrio bom. Questões todo dia, tem que virar rotina. E fora do edital aberto, pelo menos um simulado a cada 15 dias ajuda. Numa reta final, beleza, 1 por semana ali. Mas no longo prazo, 1 a cada 15 dias, a cada 20 dias, dá pra ir espaçando. A gente vai falar sobre simulados que tem muita gente que faz errado. Criou seu cronograma, você tem sua rotina. É só cumprir. O ser humano ele tem uma maior facilidade de procrastinar quando é tudo no improviso. Quando você sabe exatamente o que você tem que fazer hoje, amanhã, depois, fica mais fácil entrar na rotina. e a maior parte dos alunos com quem a gente conversa, né? E o pessoal que entra pro Elite, o pessoal que compra o Trilha, a galera não tem um cronograma, né? Eles realmente estão estudando na improvisação. É, que Hoje, entra, ninguém tem. hoje eu Que tenho um entra- horário livre, vou estudar Tá na direito penal. emoção. É. Eu fazia muito isso, estuda com base na intuição. Isso Hoje, é uma armadilha gigante pro cara procrastinar, né? pô, demais. Eu passei por isso. O que aconteceu comigo? Eu tinha algumas matérias pra estudar. Vou estudar hoje administrativo, que eu não entendia nada. Falar, pô, entre 1 hora de administrativo que eu não entendo nada e meia hora de penal, vai render mais penal. Então eu me sabotava, ficava só estudando penal, e não é só penal que cai na prova. Então tem gente que vai no improviso. Se você tem exatamente o que você precisa fazer, é mais fácil você cumprir. Então, o cronograma basicamente é a sua agenda ali da semana. Vai Agenda dizer. semanal. Com tudo que você tem que fazer, levar o filho na escola, acordar, tomar café, trabalhar, ir pra academia. Depois você tem lá, segunda-feira à tarde, estudar direito penal. Isso. Depois estudar português. Fazer questão, fazer revisão e dormir, né? Exatamente Tem isso. tudo que o cara tem que fazer. Então, no dia específico, tô numa segunda-feira, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, né? Exato. Ele não fica pensando, hoje eu vou estudar tal coisa. Não, É tem basicamente colocar o estudo na rotina. na Tem que rotina. virar rotina porque é importante a constância. Tem que Horários colocar na fixos, rotina. né? Esse é o cronograma. Aí depois tem o ciclo. Aí tem muita gente que, por exemplo, o cara trabalha com escala, por Cara é exemplo. O cara é vigilante, Cara é tem enfermeiro. plantão lá, né? Trabalha 2 dias, 24 horas, depois folga 3 dias. A gente E tem fica muito aluno- variando, né? Que dia que ele trabalha. Aí o cara não Pô. consegue montar o cronograma. A gente tem muito aluno que é policial militar e quer virar policial civil. O cara trabalha por escala, ou na segurança privada, ou é enfermeiro. Então o cara não tem uma regularidade. O que vai servir pra ele é o ciclo. A diferença do ciclo é que o cara não vai ter o dia da semana certo pra cada matéria, revisão. Não, ele vai ter uma sequência certa. Então, ó, você vai estudar 2 horas de português, depois 1 hora de informática, depois 1 hora de constitucional, revisão e tal. Então ele cria uma sequência. Então ele estudou, ele teve meia hora hoje, ele segue a sequência. Parou, depois quando ele voltar a ter um tempo de estudo, ele vai voltar de onde ele parou. Então ele vai seguir uma sequência e não os dias certos. Só muda isso. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que o edital só tenha informática, direito e português. Sim. Então o cara colocou, a sequência é essa, 2 horas de estudos de informática, 2 horas de direito e 2 horas de português. Então hoje, tô na segunda-feira, tenho 2 horas livre. Eu vou estudar. Eu falei qual mesmo? Informática. Português. Não, acho que foi, sei lá. Ele vai estudar primeiro a primeira dessas coisas, informática. Aí, hoje eu não tenho mais 2 horas. No dia seguinte eu tenho 2 horas. Vou estudar a segunda da lista, né? Direito. Isso. 2 horas de direito.
Aí parei, fui pra trabalhar de escala, só voltei daqui 3 dias. Da onde ele vai retomar? Da De onde sequência, ele né? parou. Da onde parou. Aí É. vai estudar português. É que na prática vai ser um pouco mais complexo, porque aí vai ter no meio questões anteriores, sim. revisão, mas a ideia Mas a exatamente ideia é essa. essa, né? É exatamente Então ele continua da onde ele parou, né? Até fazer o ciclo completo daquela lista de matérias que ele tem que estudar e começa do começo de novo, né? essa. É isso, é isso. É isso. Esse é o ciclo de estudos. Quem desenvolveu ele foi o Alexandre Meirelles. Já até veio aqui no Ele veio podcast, aqui né? no podcast, ele explicou em detalhes e tal. E é engraçado que existe uma guerra, né? Quem defende o ciclo, quem defende o cronograma, vão falar mal do outro. Mas, galera, os dois funcionam. Eu já vi muita gente falando o seguinte: o ciclo é melhor porque você vê certinho a sequência, e o cronograma não, porque se você tiver um imprevisto na segunda, só vai ver aquelas matérias na outra segunda. Vai dar na mesma. Porque se você, por exemplo, atrasa no ciclo, você atrasa tudo. Você empurra tudo pra frente. Então, ao invés de você perder uma matéria na semana, você empurra tudo pra depois. O que evita prejuízo nos dois? É a revisão. Então, se você tem revisão, você salva tanto os imprevistos para quem usa cronograma, quanto para quem usa o ciclo. Então, ambos têm problemas, têm falhas. Nenhum método é perfeito. O ideal é você ter organização. Mas o que preenche essas falhas é a revisão constante. Acabou. Tem que ter revisão, não tem jeito. Maravilha. Pra você. Então, o pessoal acha assim que método estudos tem tem coisa que é tipo assim, esse aqui é muito melhor, né? Não é bem assim, né? Tem os métodos. Tem coisas que são claramente melhor, comprovadas pela ciência, né? Mas tem Sim. coisas que são mais. Tem caminhos, né? Tem. Ciclo de estudo e cronograma é uma coisa. Você tem esses dois caminhos, os dois funcionam. Eu tenho até cuidado de falar isso que você tá falando, porque quando me perguntam qual era o meu método, porque o meu é um dos mais bizarros que tem. Então eu sei que não é todo mundo que vai querer pagar o preço que eu paguei. Uhum. Aí eu passo aquilo que funciona pra todo mundo. Mas o meu mesmo que eu usava na prática, além do cronograma de estudos, dava muito mais trabalho. Só que dava mais resultado, né? Sim. Isso é muito louco. Então o cara mudou o ambiente de estudos dele pra, né, tá no caminho certo ali. Depois ele montou o cronograma, o ciclo de estudos, então ele tem um planejamento já do que ele tem que fazer. A próxima coisa que a gente já falou um pouco é do estudo ativo, né, Isso. cara? Isso muda o jogo. Muda tudo, muda tudo. Resume aí de novo o que é o estudo ativo. Vamos lá, vou simular como se estivesse para ler esse livro aqui. Qual que é o detalhe?